E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um relato, contar mais uma história para vocês que a gente recebeu aí de um inscrito, né? E o relato de hoje é O Túnel que Leva a Sete Além. O cara que na verdade ele fala que não tem certeza se é Sete Além mesmo, né? É uma lembrança que ele tem aqui, certo? Então vamos ao relato dessa pessoa. Então muito obrigado a você por ter enviado, né? E você que está assistindo também, se quiser, pode enviar também pra gente aqui. A gente vai tentar contar aí da melhor maneira possível a sua história aqui no canal, ok? Vamos lá então. E aí, Querubim, tudo bem? Não vou colocar meu nome porque eu vi que você tá mudando o nome das pessoas. Sim, eu mudei ali porque alguns canais de história que a gente assiste aí, né, não dá nada, mas tem uns aí, né, que não fala, então acho que eu não vou falar também, né, melhor prevenir do que remediar, certo? Vamos lá. Conheci seu canal recentemente, estou acompanhando seus vídeos. Adoro as histórias que são contadas. Resolvi te mandar uma que aconteceu comigo quando eu ainda era criança, porque até hoje eu não consigo explicar. É meio bizarro, mas juro que é verdade, ou pelo menos é como eu me lembro. Eu devia ter por volta de 8 ou 9 anos, e a gente estava indo visitar uns parentes no interior. Era uma viagem longa, daquelas que a gente faz de carro e passa por um monte de lugar diferente. Meus pais na frente, eu e minha irmã no banco de trás. Cada um com seu brinquedo e a trilha sonora da época tocando no rádio. Tudo normal, sabe? Solzão, pais conversando, a gente brigando por causa de espaço no banco. É o de sempre, né, que a gente fazia em viagens. Até que a gente chegou num túnel. Não era um túnel qualquer, era um túnel bem comprido, escuro, parecia até que não tinha fim. Lembro que minha irmã e eu prendemos a respiração, como a gente sempre fazia em túneis, para ver quem aguentava mais. O barulho do carro lá dentro era ensurdecedor, e as luzes piscavam de um jeito estranho, parecendo que a gente estava entrando num portal ou algo assim. Quando finalmente saímos, a luz do sol até doeu nos nossos olhos de tão forte. Mas aí a coisa ficou estranha. A paisagem do lado de fora já não era a mesma. Não sei explicar direito, mas parecia que tudo estava um pouco diferente. As cores eram mais vibrantes e ao mesmo tempo tinha um tom meio esmaecido, como se fosse um filtro antigo. As árvores eram as mesmas, mas as folhas pareciam ter um formato ligeiramente diferente. As casas na beira da estrada, os carros que passavam, tudo parecia uma versão distorcida do que a gente tinha visto antes de entrar no túnel. Era como se estivéssemos em um mundo diferente, tipo aqueles filmes que você vê, ou até o pessoal que fala de Sete Além. A sensação era de que a gente tinha virado a esquina da realidade. Meus pais não perceberam de primeira, eles estavam concentrados no mapa. Sim, mapa de papel, era outra época, tentando se localizar, mas logo a gente começou a se perder. As placas não faziam sentido, as estradas não batiam com o que estava no mapa. O desespero começou a bater na gente. Lembro da minha mãe falando, mas onde a gente foi parar? E meu pai tentando manter a calma, mas dava para ver a preocupação no rosto dele. Passamos horas rodando por estradas que pareciam iguais, mas não levavam a lugar nenhum. O sol começou a baixar e a paisagem ficou ainda mais surreal com a luz do fim da tarde. Eu e minha irmã ficamos quietos, sentindo o clima pesado no carro. A gente sabia que algo muito errado tinha acontecido. Quando a esperança já estava quase acabando, meu pai viu uma placa. Era uma placa antiga, meio enferrujada, mas o nome da cidade nela era o nome da cidade que a gente deveria ter chegado horas atrás. Ele seguiu a direção e depois de mais alguns quilômetros, a gente viu outro túnel. Esse era menor, mas a gente sabia que era a nossa chance. Entramos no túnel e de novo o barulho,
as luzes piscando, eu fechei os olhos com força, desejando que, ao sair, tudo estivesse normal. E quando abri, lá estava a paisagem familiar, as cores normais, os carros que a gente conhecia. Meus pais suspiraram de alívio e a gente finalmente chegou na casa de nossos parentes, exaustos e sem entender direito o que tinha acontecido. Até hoje, meus pais falam que a gente só se perdeu por causa de um erro no mapa ou uma placa mal sinalizada, mas eu e minha irmã sabemos que não foi isso. A gente passou por alguma coisa, um desvio na realidade ou coisa assim. É uma história que eu conto de vez em quando e sempre me dá um arrepio. Queria compartilhar com você e com a galera do canal. Quem sabe alguém já viveu algo parecido. Um grande abraço. Nossa, legal. Obrigado por você mandar, né? Mais uma vez eu agradeço, né? Ali. E interessante, no caso aqui, né? Você falou numa altura aqui que parece Sete Além, mas você não, né? Talvez na época isso aqui, né? O Luciano lá que acho que é Luciano Melisse, né? É, ele que foi o primeira pessoa, né, a começar essa parte, né, de falar sobre Sete Além, essas coisas assim, né? Então talvez nessa época, como você usava, né, sua mãe, seu pai usavam mapas ainda. Então quer dizer que é um pouco antiga a história, né? Mas bem interessante. Então eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado da história aqui da... Eu acho que é uma moça que contou, né? Aqui no começo ela não falou o nome, mas do jeito que ela falou no final aqui, né? Eu acho que é uma moça, mas também não tem problema. Então, ficamos por aqui o relato. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, dar uma mão pra gente aí. E até o próximo relato. Ficamos por aqui e até mais.